assistindo a nossa teleaula, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino. Bom, como todo professor de língua portuguesa, eu sou apaixonada pelas palavras. Eu até coleciono algumas. Guardo umas aqui, outras aqui. Algumas eu preciso guardar na minha agenda, que é para eu não esquecer. E tem algumas que eu deixo escondidinha lá debaixo do tapete, que é para eu não me lembrar de usá-las. São as palavras ódio, ingratidão, preconceito, mentira, guerra, enfim. Aquelas palavras que a gente pudesse, a gente até eliminaria da face da terra, não é verdade? Bom, mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre duas palavrinhas específicas, que é a palavra fake news e a palavra saúde. Bom, a palavra saúde até mandou a mascotezinha aqui para me acompanhar, porque afinal a saúde é bem precavida, não é verdade? Já fake news nem deu as caras, porque essa mocinha é assim, ela adora aparecer nas redes sociais, mas quando se trata de mostrar a cara, mostrar a fonte, ela desaparece. Ninguém sabe de onde veio, para onde vai, enfim, vira um mistério. Bom, morfologicamente falando, essas duas palavras, saúde e fake news, são substantivos. Por quê? Porque elas são usadas para nomear alguma coisa. A palavra saúde é um substantivo simples, é formada por apenas um radical. Já a palavra fake news é formada por dois radicais, duas palavras, fake e news. Por isso a gente fala que é um substantivo composto. Como vocês já sabem, ou então deduziram, a palavra fake news é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Apesar dela ser muito usada, na língua portuguesa, ela ainda não está oficialmente incorporada à lista de palavras da nossa língua. Por isso que a gente fala que se trata de um estrangeirismo. Ou seja, é uma palavra estrangeira que a gente incorporou ao nosso vocabulário. Bom, essa palavra fake news teve origem lá no final do século XIX. A gente acha que ela é uma palavra nova, né? Mas não, ela já é uma palavra bem antiga. Mas ela ganhou força apenas, passou a ser usada largamente por vários países durante as eleições dos Estados Unidos, em que foram divulgadas várias fake news e essas fake news acabaram influenciando no resultado da eleição. Bom, vamos deixar a política de lado e vamos voltar para a nossa palavrinha do dia, que é fake news. A palavra fake news, ela é de origem inglesa, como eu já disse para vocês, e ela significa notícias falsas. Fake em inglês significa falso e news em inglês significa notícias. Então, se a gente for traduzir literalmente essa palavra, fake news é notícias falsas. Mas por que então, gente, que fake news é uma questão de saúde pública? Por que fake news é uma questão de saúde individual? Porque, gente, a fake news influencia indiretamente nas nossas escolhas, não apenas em questão de saúde, mas ela pode provocar diversas situações desagradáveis. A fake news, ela pode incitar o ódio. A fake news, como eu já disse, interfere no resultado de uma eleição. A fake news pode divulgar o preconceito e a fake news pode se tornar uma questão de saúde pública também, porque a partir do momento que ela influencia no comportamento da população em relação à prevenção ou então até o tratamento de saúde, ela passa a ser uma questão de saúde pública, sim, correto? Bom, eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos para ilustrar para vocês o tanto que são divulgadas notícias nas redes sociais relacionadas à saúde, notícias falsas, ou seja, as fake news. Olha a primeira aqui. Vacinas causam autismo. Usar sutiã preto ajuda a prevenir o câncer de mama. Gargarejos são eficazes no tratamento do coronavírus.
O uísque com mel ajuda a combater o coronavírus. Álcool em gel é menos eficaz do que vinagre. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus. Creme dental é uma maravilha contra queimaduras. Vocês observaram? Todas essas fake news que eu li para vocês estão relacionadas à saúde. E quando a pessoa opta por seguir a recomendação que essa notícia falsa trouxe, ela está colocando em risco a saúde dela. Por exemplo, a notícia de que as vacinas poderiam provocar autismo levou vários pais a tomarem a decisão de não vacinar seus filhos. E com isso, eles colocaram seriamente em risco a vida dessas crianças. O sarampo, por exemplo, era uma doença que já era erradicada aqui no Brasil, ou seja, a gente não tinha mais casos de sarampo. Mas com essa postura de alguns pais não levarem os filhos para vacinarem, essas crianças se tornaram, sujeitas a contrair o vírus, e essa doença passou a fazer parte da realidade brasileira novamente. Neste caso, fake news foi uma questão de saúde pública. O tanto de pessoas que foram afetadas por conta de uma fake news. E na saúde individual também, ela interfere bastante. Se eu leio, por exemplo, e acredito numa fake news que me fala, se eu passar vinagre nas mãos, eu estarei mais protegida do que se eu passar o álcool em gel, eu estou colocando a minha saúde em risco, porque o vinagre, apesar dele ser utilizado, para algumas atividades, até de limpeza em casa, ele não é eficaz para eliminar o coronavírus. Então, eu acreditando nessa notícia, eu deixo de usar o álcool em gel e eu posso estar colocando a minha saúde e automaticamente a saúde das pessoas que convivem comigo em risco. Então, fake news é uma questão de saúde pública, sim. Agora, e se eu falar para vocês que aprender a língua portuguesa é um bom elemento para combater a fake news? Ou seja, aprender a língua portuguesa faz bem para a saúde? Vocês vão achar que é fake? Mas não é, pessoal. Toda pessoa que domina bem a sua língua, todo leitor que lê bastante, se prepara, tem muitos conhecimentos, ele aprende a identificar uma notícia falsa, ele aprende a ser crítico em relação àquilo que lê, ele aprende, a peneirar as informações que ele vai recebendo. Ou seja, ele não acredita em tudo que lê, ele já vai ter aquele olhar mais crítico. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais eu vou me tornando proficiente na língua, e isso vai me ajudar a detectar e a não repassar notícias falsas. Porque se a pessoa que cria uma fake news, ela está cometendo um crime, a pessoa que repassa a fake news também está colaborando para que aquele crime aconteça. Tem um provérbio que fala que a mentira, quando ela é contada várias vezes, ela se transforma numa verdade. E como que a gente interpreta isso? Uma fake news, gente, ela é repassada por questões de segundo por muitas pessoas, muitos grupos. Então, aquilo ali, a pessoa vai lendo tanta coisa sobre aquele assunto, que ela vai acreditar tomando aquilo como verdade. E é daí que vem todo o perigo da fake news. Vocês já devem ter observado que às vezes a gente está conversando com uma pessoa, que a pessoa é até esclarecida, mas a gente não consegue convencê-la de que aquilo que ela está falando é uma fake news, porque ela já foi contaminada com tanta informação que ela recebeu. Por isso é importante a gente se tornar um leitor crítico. A gente não deve apenas, é igual os pais da gente fala, comer sem mastigar. Mesma coisa com a notícia. A gente não deve repassar uma notícia antes de digeri-la, antes de ler, de pensar sobre ela. E vamos agora aprender um pouquinho como que a gente pode
identificar e tentar combater as fake news que são repassadas por aí, como que a gente pode tentar quebrar essa corrente e dessa forma eu vou estar sim colaborando com a saúde pública do país, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. Você recebeu uma notícia, não tem fonte, ou seja, não tem a origem de onde que aquele texto saiu, não repassa. Segundo, busque a fonte original. Você recebeu a notícia, viu que ela tem fonte? Você vai buscar a fonte original. Vai lá no artigo, vai lá na revista onde aquela notícia foi publicada e vai ler o texto na íntegra, conferir a fonte original. Você vai conferir também quem publicou, aquela pessoa é confiável, é algum cientista renomado, né? Agora na época do coronavírus, por exemplo, a gente está vendo a comunidade científica inteirinha dando uma informação. Aí vem só uma pessoa e dá aquela informação contrária à opinião da maioria. O que eu vou fazer? Eu vou checar. Qual que é o conhecimento que aquela pessoa tem, né? Quais são as intenções dela? Então eu tenho que checar também quem que é o autor daquela notícia que eu estou recebendo. Eu vou conferir a data, porque às vezes uma notícia que a gente recebe, ela não é falsa. De fato, o fato aconteceu, mas foi há um tempo atrás. Então, fora do contexto social, do contexto histórico, aquela notícia vem para prejudicar. Então, eu tenho que conferir a data de publicação, porque às vezes o que foi dito ali não é verdade, mas se torna uma fake news porque foi tirada do contexto com intenções de confundir o leitor daquela notícia. Se tem muitos adjetivos na notícia que você está recebendo, desconfie, porque às vezes a pessoa, para tentar dar credibilidade, para passar para o leitor que aquela notícia é algo que foi bem escrito por pessoa renomada, a pessoa começa a encher de adjetivos. Então, se um texto tem muito adjetivo, desconfie. Depois, leia a notícia inteira, porque se a gente lê só uma parte da notícia, tudo fora do contexto pode ter outras interpretações. Então, nós vamos ler a notícia toda. Depois, pesquise outra fonte. Quando a notícia é verdadeira, né? Quando o fato é verídico, vários jornais, várias revistas, vários estudiosos vão publicar aquela notícia. Então, desconfie notícia que foi publicada por uma única fonte. E a principal, está em dúvida, gente, não repasse. Não se torne um propagador de notícias falsas, certo? Afinal, o Ministério da Saúde adverte: publicar notícias falsas, compartilhar notícias falsas faz mal à saúde. Eu estou deixando aqui também no finalzinho da aula alguns endereços que vocês podem utilizar para comunicar ao Ministério da Saúde, denunciar notícias falsas e outros blogs que vocês podem usar para conferir se uma notícia é fake ou se uma notícia é verdadeira, ok? Então, muita saúde para todo mundo e fiquem longe da notícia falsa, porque notícia falsa em qualquer dose faz muito mal à saúde. Até a próxima aula!